Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live do Ibras PD. Hoje, dia 9/6, às 8 horas, mais uma super live falando tudo sobre LGPD, segurança e inovação. Nosso amigo Jefferson Jadarius já está por aí, Mário, Jorge Gemalto, fala meus amigos, tudo bem? Edson por aí, fala meu amigo Edson. Eric também, Flávio, e só a galera vai entrando. Ô Jefferson, é isso aí, né, meu? Tem que ir tentando mudar, é o símbolo da resistência, como eu já falei pra você, né? A gente tem que manter aí um modelão aí. Então, Neuzinha também já entrou, nosso amigo Mário, boa noite, meu amigo Eric. Valeu aí pela presença de todos e a galera já vai entrando. E aqui, daqui a pouco, já estamos com o nosso super convidado. Beleza, beleza, Jefferson, mas estamos aí, obrigado pela presença e estamos aí. O Assista Gourmet também entrou, bacana, Elaine, Augusto também, pô, só a galera top entrando, obrigado pessoal. O W Sugiyama também entrando, bacana, só a galera, gente boníssima entrando. Obrigado aí pessoal pela presença, pela participação. Hoje mais uma live aqui nossa do Ibras PD. O nosso objetivo hoje vai falar um pouquinho aí sobre toda uma parte de inovação, transformação digital, pensamento da área de negócio. Então, é isso aí, Jefferson. É os post-its aqui, todos com as senhas dos servidores, né? Então, tá tudo aí. Todos os servidores têm suas senhas aí, todos os legados. Antes a gente tinha a senha ali no rodapé da máquina, né? No monitor, e agora a gente deixa tudo na parede, né, não, Eric? É isso aí. E o objetivo de hoje é a gente fazer esse bate-papo aí, falar um pouquinho aí sobre essa questão de inovação, transformação digital, de privacy by design, com uma pessoa aí que é super gente boa, um mestre da inovação. Então já estou dando um toque para ele aqui que nós já estamos no ar. E o objetivo é a gente fazer esse bate-papo aí. Então o pessoal está ouvindo bem? Dá um joinha aí se todo mundo está conseguindo ouvir bem. É assim mesmo, não tá certo, mas acontece muito. É isso aí, Eric. Esse acaba sendo aí o nosso dia a dia aqui. Ibras PD. Isso aí, tudo bem, Elaine? Maravilha, tudo ok, excelente. Certinho, então todos já estão ouvindo super bem, né? Aqui. Vamos ver, show, Edson aí sempre nos acompanhando, show de bola, obrigado aí pela participação sempre. E pessoal, já aproveitando aqui para dar um aviso, na semana que vem a gente já vai começar a organizar toda a parte de criação de grupos para a gente debater os novos temas de documentações que nós vamos lançar. Então já deixa aí na agenda que o objetivo é semana que vem a gente está falando sobre isso. Nosso mestre Alan Costa já está por aqui. Vou já para a gente iniciar esse bate-papo. Então aguardando, vamos lá, conectando, foi! Fala, meu amigo! Salve, salve, e aí, tudo Salve, bem? salve, maravilha, tudo ótimo. E aí, Você me como estão escuta, as... Alex? Tudo ótimo, maravilha. Estamos ouvindo, pelo menos aqui tudo bem. O pessoal tá ouvindo bem? Acho que tá bacana, tá bacana. O som tá legal. Você tá conseguindo ouvir bem também? Tá conseguindo ouvir bem, E aí, Alan? Opa, o pessoal tá falando que tá conseguindo ouvir. Tá conseguindo ouvir alô, alô, agora? alô, alô. Opa, estou ouvindo. Tá tendo um retorno aí? Como o pessoal fala, é a net. É a net que faz essas coisas. Mas tudo vai dar certo. Vamos aqui, tá rodando. Opa, então, maravilha. Olha só quem tá aí, Dona Valdete.
A Linda Machado também já está aqui. Então, pessoal, só lembrando que a semana que vem nós já começamos esse trabalho que nós temos aí o objetivo de gerar documentações aqui no IbrasPD, tá? Então, não esqueçam, já para deixar anotadinho aí que vai ser o nosso objetivo, mas a gente vai explicando aí ao longo do tempo. Vamos lá, já conectando novamente nosso amigo. Alex, me escuta? Excelente, para mim tá ótimo. Eu tenho algum problema com o meu fone de ouvido Bluetooth, que quando eu entro numa live pelo celular, ele entra em conflito com a conexão. Mas eu já desconectei do Bluetooth, estou indo para o velho old school aqui do foninho com cabo e vai dar tudo certo. Espera aí que eu estou... Tudo certo. Aí, já fez. Isso aí é a vida de tecnologia, né? Nossa. Pronto, você está me escutando agora e já você vai... Estamos ouvindo bem. Maravilha. Pronto, Agora tudo sim. certo. Só dando aquela carregada de leve. Opa! Agora sim, agora sim. 100%. Excelente. Ô, mestre, primeiro, muitíssimo obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui no canal do IbrasPD. O objetivo aí é a gente ter um bate-papo, começar a conversar aí, ó. A Elaine já está falando, quem sabe faz ao vivo. Então, nosso isso aí, é um bate-papo aí, falando sobre LGPD, falando sobre inovação, que agora falou que a LGPD veio para bloquear, para parar tudo as empresas, e nada como falar com o mestre da inovação para poder nos ajudar. Então, mestre, primeira dúvida, né, que vem, o que você está achando aí desse movimento que o IbrasPD está fazendo, que você está trazendo participantes, convidados para a gente fazer esse bate-papo? Alex, eu acho que isso é determinante para que o Instituto possa cumprir com o seu papel, né? Assim, eu tenho uma frase que acabou virando meio emblemática minha, né? Que se aplica a várias coisas. Ela se aplica ao tema da noite de hoje, que é a inovação, e ela se aplica também à LGPD. Essa frase é o seguinte, né? Inovação no Brasil é meio igual sexo na adolescência. Todo mundo fala, todo mundo comenta, todo mundo tem uma opinião para dar, mas ninguém faz. Né? Igual a gente lá na adolescência. Todo mundo falava de sexo, mas ninguém fazia aquele troço direito. E a LGPD está indo meio nessa linha, né? Quando a gente vê tudo que está acontecendo, você acabou de dizer algo que eu tenho ouvido com frequência também, né? A LGPD veio para amarrar as empresas. Então, isso é uma bobagem, né? Isso é uma convicção completamente equivocada a respeito do papel da LGPD, do papel do profissional de proteção de dados. E é uma inversão, na verdade, porque a gente vai falar disso ao longo da conversa hoje, né? A gente já tem, inclusive, estudos mostrando, provando por A mais B, que a LGPD, ao contrário do que você acredita, pode ajudar a destravar o processo de inovação, né? Então, essa iniciativa é fundamental e eu tenho certeza que tem contribuído de maneira bastante importante aí com a dos associados, enfim, de todo mundo que nos assiste para entender um pouco melhor essas questões aí. Excelente, excelente. Muito obrigado mais uma vez. E agora, já para fazer o nosso esquenta, o que assim, um dos memes que ficaram bem famosos agora recentemente, né, que a gente falou sobre a transformação digital. Aí tem lá, né? Quem foi que proporcionou a transformação da sua empresa? O CIO, o CTO, aí tem lá a Covid com flagzão marcando. Não, a Covid que acabou fazendo isso, né? O que é essa transformação digital que o pessoal tanto fala e agora, no momento desse que todo mundo teve que ir para o meio digital, todo mundo ficou desesperado, falou, o que eu faço e agora onde que eu tô para onde eu tenho que mirar, o que eu tenho que fazer? O que você acaba vendo aí nesse meio que acaba acontecendo? Opa. Voltou? Voltou. Tua pergunta, mas eu acho que eu consegui entender. A questão da transformação digital e o papel do Covid nessa história toda, né? Sabe qual é o grande problema, né? Aliás, eu vou me permitir até fazer uma contextualização para que a resposta tenha, ela se encaixe num tempo e espaço de maneira mais apropriada. Tem muita gente falando que nós vamos viver um novo normal. Porque agora vem o novo normal do Covid. Cara, isso é outra bobagem. Não tem nenhum novo normal.
Tem um normal do qual a gente está falando há muito tempo, mas não fazia acontecer. Por exemplo, a história do adolescente. Claro, cara, nós estamos falando, por exemplo, né, impactos profundos na sociedade. Teletrabalho, as pessoas agora descobriram que dá para trabalhar em casa e fazer home office. Há quanto tempo nós estamos falando que a tendência é home office, que as empresas tinham que se preparar para isso, tinham que se estruturar para isso, etc, etc, etc. Chegou o Covid e em uma semana estava todo mundo trabalhando em casa e fazendo home office. Nós estamos falando agora que o comércio vai se dar mal, porque as pessoas descobriram que dá para comprar pela internet, à distância, em casa, e o comércio físico vai ter uma série de problemas. É verdade. Mas há quanto tempo nós estamos falando essa mesma ladainha? O comércio precisa se reinventar, o comércio não pode mais ser como era antes. Depois da pandemia, estão falando que a educação vai mudar, porque descobrimos que dá para aprender à distância e tal. Há quanto tempo nós estamos falando que os modelos educacionais estão falidos? Chegou a pandemia e em uma semana estava todo mundo aprendendo em casa. Ou seja, então vamos colocar em perspectiva essa história desse mundo fundamentalmente novo que vai surgir. Ele não é novo, não. Ele é um mundo que foi acelerado. E ele foi acelerado, ele teve que ser acelerado por causa da pandemia, mas que, na verdade, é um mundo que a gente já conhecia, que a gente já vinha discutindo. E transformação digital é uma dessas coisas. O grande problema, quando a gente falava de transformação digital, é o seguinte: as pessoas falavam de transformação digital sem entender que transformação digital não é colocar uma tecnologia num processo analógico. Porque o processo vai continuar sendo analógico, ele só vai fazer o uso de uma tecnologia. Eu costumo dar o exemplo, Alex, do hotel, né? É um exemplo que eu uso com muita frequência. Você, como eu, viaja muito, e cada vez que a gente viaja, na maioria das vezes você chega no hotel, você contratou o direito de dormir num lugar minimamente razoável, de tomar um banho, de ter uma cama e tal. Você chega no hotel cansado de viagem, e o cara não deixa você cumprir o contrato que você fez com ele, enquanto você não preencher um negocinho chamado ficha da Embratur. Você já pegou muitas fichas da Embratur na sua vida, eu sei disso. Ou ele pede todos os dados pessoais, nome do cachorro, nome do papagaio, pede tudo, né? E veja que loucura, aquilo não faz sentido aquilo tá ali. Primeiro, porque ele não usa aqueles dados para nada. Segundo, porque não tem nenhum processo de tratamento adequado daqueles dados, principalmente se a gente falar de LGPD. E terceiro, que aquilo não é parte do contrato, Alex. Você não pagou para preencher ficha, velho, a hora que você chega no hotel cansado. Aí, de uns tempos para cá, eu comecei a perceber o seguinte: cara, os hotéis estão acordando, olha que coisa interessante. Eu comecei a chegar nos hotéis e o atendente, muito solícito, muito bem treinado, ele olhava para mim: seu Alan, seja bem-vindo ao nosso hotel e tal. O senhor pode me fornecer alguns dados? Aí ele abria felizão a tela do computador dele, né? O seu endereço, o seu CPF, e o senhor veio da onde, o senhor vai para onde e tal. O raciocínio é o seguinte: fizemos transformação digital no hotel. Porque agora não tem mais a ficha em papel, tem a ficha no computador. Boa. Cara, isso não é transformação digital, isso é a mesma mentalidade analógica usando uma tecnologia da maneira errada. E enquanto isso, um percentualzinho muito pequeno dos hotéis já estavam entendendo que com toda a tecnologia que a gente tem, a gente pode fazer check-in facial, a gente pode fazer check-in utilizando o check-in social que a gente usa para fazer check-in de Facebook, de Instagram, seja lá o quê, e esses caras estão saindo na frente. Então, o que aconteceu quando chegou a pandemia foi que a pandemia obrigou as pessoas a questionar a coisa mais importante quando a gente fala de inovação ou de transformação digital, que é a nossa própria mentalidade. Não adianta nada a gente vir desse mundo analógico, tradicional, convencional, e achar que a gente vai colocar agora meia dúzia de computadores, software, etc., e fizemos transformação digital. Não é assim que funciona. Então, a transformação digital gerada pela pandemia, ela foi emergencial. Ela teve um aspecto positivo, que é tentar fazer com que as pessoas transformem a sua maneira de pensar, mas ela teve um problema. E a gente, como profissionais de cibersegurança, vamos enfrentar esse problema, já estamos enfrentando. Ela foi completamente mal feita, ela foi atabalhoada, ela foi feita às pressas. E como tudo que é feito às pressas, a coisa acaba dando problema. Então, eu acho que nós vamos passar os próximos meses aí do pós-pandemia consertando os buracos todos que nós tivemos que abrir aí para poder fazer com que todo mundo trabalhasse em casa, mas o saldo positivo é que, finalmente,
a conversa de cibersegurança, de proteção de dados, começa a chegar no grande contingente das empresas, independente de tamanho, porque até então só grande empresa falava desse negócio. Agora não, agora é média, pequena, todo mundo entendeu que, caramba, eu tenho que me preocupar com isso, porque eu não faço... Antigamente a gente tinha uma distinção, né? Fazer negócios no mundo físico, fazer negócios no mundo digital. E o pessoal percebeu que não existe mais essa distinção. Se trata de fazer negócios, ponto. Fazer negócios no mundo digital, porque é o mundo que a gente está vivendo. Então, aí fantástico entender isso, mas quando a gente começa a falar nesse mundo digital, visto toda essa parte de transformação empurrada que está acontecendo agora, as áreas de negócio começam a falar, mas eu preciso pensar, eu preciso de dados, eu preciso que assim, a gente veio do conceito, né, que sempre foi falado, quanto mais dado eu tiver, melhor é, e depois eu vou pensar o que eu vou fazer com esse dado, né? Então, sempre foi essa a ideia, né? Falei, cara, vai jogando, vamos encher o balde e depois a gente vai pensar o que nós vamos fazer com isso. E vendo agora esse momento da LGPD, né? Que a gente está nesse momento de uma insegurança jurídica, não sabe se entra agora em agosto, se a multa vai para lá e se o titular vai poder exercer o direito dele agora. Então, a gente está no meio um grande tormento aí que ninguém sabe como vai ser. Mas a área de negócio, ela começa a pensar, mas será que agora eu não vou poder mais trabalhar? Será que agora eu vou ficar preso? Como você acaba vendo aí esse ponto de vista das áreas de negócio, visto que agora vai ter esse novo normal, né, que estão falando tanto, e o pessoal não vai poder ter esse monte de dados como tinha até então? Eu acho que essa é uma outra falácia, né, da história, como a gente falou no começo da LGPD, né? Agora eu não vou mais poder trabalhar os dados. Vai sim, só que você vai ter que fazer isso de uma maneira mais estruturada. Isso é uma outra coisa que também a gente pode fazer uma conexão muito interessante com a ideia de inovação, que na verdade é o tema dessa nossa conversa. As pessoas muitas vezes acreditam que para falar de inovação, a gente tem que ter o caos instalado. Porque empresas tipicamente muito estruturadas por processos têm muita dificuldade para inovar. Historicamente sempre foi assim. Mas cada tudo vez super mais... engessado, cheio de política, ninguém pode acessar nada, aquela coisa toda, né? Mas cada vez mais a gente está percebendo exemplos práticos de empresas que estão sendo muito bem sucedidas em criar inovação a partir do conceito de ambidestria. Esse é um conceito que foi criado em Harvard. Eu tive a sorte de ter sido aluno de um dos caras que criou esse conceito de ambidestria, que foi o Michael Tushman, que tem alguns livros publicados sobre isso. E a ideia de ambidestria é o seguinte: empresas ambidestras são empresas que conseguem ter muito espaço para improviso que precisa para inovar, ter muito espaço para o erro que precisa para inovar, ter muito espaço para experimentação, mas que só conseguem fazer isso exatamente porque estão apoiadas em processos muito eficientes, em processos muito redondinhos, muito azeitados. Então, de um lado, ela é muito eficiente, e de outro lado, ela consegue ser inovadora justamente pela eficiência. O exemplo que eu cito sempre, porque estudei esse exemplo no último livro que escrevi, é o Rock in Rio. O Rock in Rio todo mundo acha que é um festival. Então, o festival é só a pontinha lá do iceberg que a gente, como usuários da marca Rock in Rio, percebemos, mas o Rock in Rio é uma baita de uma indústria de entretenimento. O Rock in Rio constrói, para cada edição do festival, uma cidade, a cidade do rock, que é maior que 80% dos municípios do Brasil. Essa cidade fica de pé 10 dias. Então você imagina o nível de processo que tem que ter, focado em entrega, resultado e tal, para você poder fazer aquele negócio todo funcionar. Mas, ao mesmo tempo, se você perguntar para qualquer pessoa do Rock in Rio qual é a melhor edição do Rock in Rio, eles sempre vão te responder que é o próximo. Por quê? Porque isso está no DNA da marca. O próximo sempre tem que ser melhor do que o que passou. Eles têm toda uma série de processos estruturados para assegurar o processo de aprendizagem, de lições, para que o próximo seja melhor. Então, você também tem que ter um nível de criatividade e de caos de ideias, de revolução de ideias muito grande para fazer isso funcionar. Então, de um lado o processo,
De outro lado, inovação sustentada em processo. Vamos trazer isso para nós, para o nosso mundo de LGPD, dos dados e do pessoal que está achando que não vai mais poder usar os dados. Cara, é o contrário. Eu acho só interessante esse ponto, né? Porque quando o pessoal pensa muito nesse lado de inovação, já pensa na startup, aquela startup que não tem processo nenhum, ninguém precisa assinar nenhum documento, sai fazendo tudo. É aquela galera que fala, não, todo mundo tem que usar bermuda, porque agora todo mundo tem que ser DevOps. E vamos fazendo. A empresa que tem algum processo fala, não, cara, aí não é um lugar para mim trabalhar, porque ela é super engessada. Não dá para eu, que sou um DevOps, que uso aqui bermuda todo dia, trabalhar numa empresa dessa que para eu fazer um pedido de uma máquina eu preciso preencher um formulário. Então é muito interessante esse ponto que acaba mostrando essa diferença, né? Tem muito folclore, Alex, nessa história de startup. O pessoal acredita, por exemplo, muitas vezes que startup é tudo coisa montada por jovem, recém-formado, que está cheio de ideia e tal. A idade média do founder de sucesso é 37 anos. Então, por aí você já vê que essa história do fundador jovem, ela é um mito. A grande sacada, de novo, aliás, essa é uma voz que eu tenho tentado ser nas mídias sociais, quando me comunico e tal, né? Sempre a voz do equilíbrio, cara, da ponderação, porque os extremos são sempre muito ruins, a gente está vivendo um momento político no país que mostra isso, né? A gente vem vivendo isso há algum tempo. No lance da inovação, das startups e tal, a grande sacada está na junção de experiência, de profissionais mais experimentados, mais vivenciados, que têm um pouco mais de tropeços pelo caminho e que, portanto, conhecem alguns atalhos, com a energia da juventude. Porque o jovem e a jovem, recém-saídos da faculdade, de bermuda e tal, que não gostam muito do processo, eu sei que eu tenho um aqui em casa, tá no quarto aqui do lado, se bobear, ele está me escutando, meu filho tem 17 anos, está na faculdade fazendo jogos eletrônicos. Imagina eu, cara, na minha época, para jogos eletrônicos. Que porra de jogo eletrônico é essa? Eu jogava Atari, né? Ficar jogando, né? Ganhar dinheiro para jogar. Exatamente. E ele está fazendo a faculdade lá de jogos e tal. E ontem, nós jantando aqui em casa, ele falando isso. Cara, pai, eu não consigo me imaginar, exatamente o que você falou, eu não consigo me imaginar trabalhando numa empresa tradicional, tendo que seguir ordem, tendo que ter horário para tudo e tal, parará, parará, parará. E a minha argumentação com ele foi exatamente essa. Cara, primeiro, você tem uma visão equivocada de muitas das empresas hoje. Essa é uma empresa do século passado, que daqui a pouquinho não existe mais. Em segundo lugar, a evolução pela qual as empresas passaram hoje coloca as empresas muito mais focadas em entrega, em resultado, do que em saber se você está lá no horário A, no horário B ou no horário C. Na ISH, por exemplo, nosso pessoal foi todo para home office, 350 pessoas, e nós estamos considerando seriamente a possibilidade de deixar a maior parte das pessoas em definitivo de home office na volta, porque o que define a entrega da pessoa não está necessariamente ligada no seu nível de criatividade no uso da bermuda, não está necessariamente ligada ao seu apego aos processos e ao uso de uma roupa formal, mas está ligada à sua capacidade de entrega. E essa capacidade de entrega varia de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa. Né? Então, quando a gente leva isso para o que foi o começo desse trecho aqui da nossa conversa, que é como é que o pessoal do dado vai continuar usando o dado, a boa notícia é que eles vão usar de uma maneira muito melhor estruturada e baseada em processos que não existiam antes, e isso vai tornar mais eficiente o uso desses dados. Eu acho que essa é a visão que o pessoal tem que ter e que muitas vezes está fugindo um pouco do foco do olhar aí, né? E aí entra um ponto fantástico, que inclusive na lei ela fala sobre isso, né? Que é o Privacy by Design, ou seja, desde o começo que a área de negócio já começa a ter uma ideia, ela começar a olhar para esse aspecto de privacidade, né, que é o Privacy by Default. Então, como que você vê isso vindo de uma lei e fazendo essa junção aí com esse dia a dia, né, que justamente acho que traz muito isso, né? Eu vejo isso como fundamental, Alex, porque se a gente não tem, de novo, né? Aonde é que a gente volta sempre? É o que eu sempre digo. A coisa sempre está no elemento humano. Quando a gente fala de privacy by design, a gente está falando do quê? De mentalidade. Então, se eu olho para a LGPD e para todos os cuidados que nós, profissionais de segurança, temos que ter, quando a gente está falando de proteger alguma coisa, e enxergo isso como sendo um negócio chato, pentelho, que vai me amarrar, que vai me prender, que vai me colocar um monte de amarras, a minha mentalidade, cara, está focada em enxergar dificuldade em tudo, né? É como funciona. A ideia do Privacy by Design, para mim, na minha leitura, está dizendo o seguinte: queridão, queridona, se você é um profissional de cibersegurança,
você não pode pensar em privacidade como uma obrigação. Você tem que pensar em privacidade como algo que é intrínseco ao modelo de negócio da empresa, à estratégia da empresa. De novo, eu gosto muito de olhar as coisas em perspectiva. Se você é um pouco, não, você é bastante mais jovem do que eu, mas provavelmente você vai se lembrar desse tempo, né? Eu pinto o cabelo. Tá certo. Enquanto a gente consegue pintar é ótimo. O problema é quando ele começa a cair, velho. Aí não tem muito. Aí não tem mais o que fazer. Mas se você voltar lá atrás, você vai se lembrar que houve um dia em que, na época em que eu era CIO, lá no meados da minha carreira, eu estou falando aí de década de 90 e tal, em que o CIO inovador era o cara que conseguia enxergar a tecnologia como sendo parte da estratégia, porque informática, né, que virou depois tecnologia da informação, era um apêndice, era um negócio que era lá no final da fila de prioridade, depois que a empresa tinha feito seu planejamento, como é que ia, para onde é que ia, aí alguém lembrava, precisa de uns computadores, de uns softwares aí arrumava lá um meninão lá que entendia de tecnologia. Chama os meninos do computador. Chama os meninos do computador, era isso. Aí um dia, cara, as empresas perceberam o seguinte, velho, o mundo está se digitalizando e tecnologia não é mais um apêndice, tecnologia é parte da estratégia. E algumas empresas começaram a criar modelos de negócio fundamentados em tecnologia. Vamos pensar em empresas aéreas low cost. A Gol, quando entrou no mercado brasileiro, copiando o modelo de negócio da EasyJet há 20 e tantos anos atrás. Aquele modelo de negócio só parava em pé porque tinha tecnologia. Ou seja, a tecnologia passou a ser o core da estratégia do negócio. Aí o mundo começou a evoluir, parará, e a gente começou a falar de inovação, que é o discurso dos últimos 4 ou 5 anos aí. E aí a gente percebeu que inovação não pode mais ser aquele negócio da sala branca, que tem uns engenheiros meio malucos, uns doidinhos lá. Separa todo mundo, né? Falando essa galera da inovação. Pensadores, isso é uma estupidez. A inovação tem que ser parte do modelo de negócio, é parte da estratégia, tem que permear toda a empresa. E a visão que eu tenho de cibersegurança e LGPD, proteção de dados, é que ela está passando pelo mesmo momento. Até há pouquíssimo tempo atrás, essa coisa era meio que um apêndice que todo mundo olhava de cara torta, né, velho? Puta, lá vinha esse cara me encher o saco para saber o que eu estou fazendo. Pô, não me encha, me deixa usar o meu dado aqui. E as empresas estão percebendo que não pode mais ser assim. Por isso, privacidade by design. Essa coisa tem que estar conectada com o modelo de negócio e com a estratégia. Porque, do contrário, as empresas que não enxergarem privacidade por essa ótica vão perder competitividade. É simples assim. Sim, sim. E eu até lembro, né, que nessa época da Gol, era bem interessante que ela colocou uma política super agressiva, falando se é certo ou não, mas todo mundo chegava e esperava da meia-noite para fazer a compra ali da passagem, né? Aí um monte de gente entrava, o site da Gol caía, então ficava tudo fora, o pessoal ficava desesperado tentando fazer a compra ali, né, quando era super barato, mas assim, realmente o modelo ali que ela estava seguindo era 100% tecnológico. Ela tirou aquela forma, não, você tem que ir até uma agência da companhia aérea para comprar o bilhete, ter todo aquele processo, esperar numa fila. Então, ela foi para esse lado de transformação, né? Exatamente isso que aconteceu. E o Luiz, ele comenta aqui, se o cybercrime fosse uma economia, ela seria a terceira do planeta. Grande questão dos próximos anos. E não vai mudar, Alex. Eu não me lembro o nome do cara, eu até vou pesquisar aqui para poder dar o nome dele. Mas tem um ladrão de banco muito famoso nos Estados Unidos, lá de 1800 e beirada, que esse cara se tornou notório por roubar bancos. Então ele roubava banco, e era preso, e fugia, e escapava, e não sei o que, voltava pra cadeia e tal. Um dia um cara perguntou pra ele, né, um daqueles xerifes lá, velho, por que você já foi preso, passou aqui 30 vezes, por que você continua roubando banco? E a resposta dele foi a seguinte, é muito simples, eu continuo roubando o banco porque é lá que o dinheiro está. Vamos trazer isso para o mundo atual? Onde é que está o dinheiro hoje? O dinheiro está no meio digital, o dinheiro está nos dados, nas informações, nos softwares, em toda a tecnologia em torno dos negócios. Portanto, esse movimento de tentativas de ataques, de hackers, enfim, de tudo que está dentro dessa terceira economia do mundo aí que o Luiz falou, isso só vai aumentar. Não tenha nenhuma dúvida. A gente também, dados do nosso SOC lá na SH, os ataques na época de pandemia aí quadruplicaram.
quadruplicaram, cara, multiplicaram por 4. Por quê? Porque, pô, tá todo mundo em casa, tá todo mundo com tempo e tá todo mundo abrindo porta para as próprias empresas ao trabalhar em home office sem estrutura de segurança adequada. Então, isso só vai se agravar daqui para frente. O que para nós, profissionais de cibersegurança, enfim, garante que a gente não vai ficar desempregado tão cedo aí nesse mercado, né? Exatamente, exatamente. E o que a gente acaba vendo, né? Todo dia tem uma notícia nova de uma empresa que acabou tendo algum problema. E quando a gente começa a estudar esses casos, né, de uso de empresas que estão sendo atacadas, que estão tendo problemas agora, virou a moda do momento tal do ransomware, né, que faz toda a encriptação dos dados, a gente começa a ver que são coisas básicas, como a instalação de um patch, ou seja, aquela atualização da própria Microsoft, que é uma coisa que a gente vem batendo anos e anos e anos e anos. Aí quando o time... Bom, e agora a Microsoft virou empresa de segurança, né? Bom, vou parar por aqui, não vou falar mais. Exatamente, sim. Não, sim, porque viu que ali é onde está sendo o foco. Aí é interessante, né? Quando a área de segurança ela tem um papel ali de identificar quais são as vulnerabilidades. Então ela vai lá, olha no ambiente e fala, ó, você tem uma vulnerabilidade aqui, isso é crítica, isso é alto, isso você tem que fazer logo e tal. Aí a área de tecnologia, que normalmente é quem implementa, ela recebe aquele pacote. Aí ela fala, legal, eu entendi que tem isso, você está passando a criticidade, mas agora eu vou falar com a área de negócio, para ver se eles aprovam a aplicação disso. Aí quando chega na área de negócio, a área de negócio fala, não, cara, não pode, você não pode parar meu negócio. Você vai parar o meu negócio para aplicar um patch? Não, não pode. Como que você vê isso no dia a dia, né? Porque isso é algo tão comum, né? Alex, como eu não sou originalmente um profissional de cibersegurança, você sabe disso, né? Conhece a história. Eu entrei nesse mundo há 8 meses atrás, né, em setembro do ano passado. Já faz até mais, né? Setembro, faz 9 meses. Quando me tornei sócio e diretor de inovação da ESH, eu me sinto muito confortável para apontar algumas coisas que eu até brinco com o pessoal do meu time, né? Falo, eu, como estou vindo de fora, tenho a prerrogativa de poder falar besteira, né? Mas essas besteiras, algumas vezes, acabam indo muito na ferida. A gente falou de mentalidade, né? O profissional de cibersegurança, ele também vai ter que ajustar a sua mentalidade. Por quê? Por causa disso que você acabou de falar. A lógica de que eu não posso fazer alguma operação de negócio porque eu tenho que obedecer a um patch de segurança não pode prevalecer. Por quê? Porque no final do dia, se não tiver negócio, não tem segurança. Sim. E como a questão de cibersegurança, ela se torna, como a gente também já falou, parte intrínseca da estratégia das organizações, da forma como ela trata os dados dos seus clientes, dos seus usuários, como ela protege as suas instalações, etc., etc., o profissional de cibersegurança desse final ou melhor, desse começo de década, né, já estamos em 2020, o profissional que vai ter sucesso daqui para frente é aquele que entender. E, aliás, pegar o mesmo exemplo que eu dei, né? O profissional de tecnologia da informação lá atrás, né? Teve um monte de gente que ficou pelo caminho. Por quê? Porque esses caras não entenderam que não era a empresa que tinha que se sujeitar à tecnologia, mas a tecnologia que tinha que facilitar o negócio da empresa. Nós estamos passando de novo pelo mesmo momento com o profissional de cibersegurança. O profissional de cibersegurança que vai ter sucesso é aquele que entender que não é o negócio da empresa que tem que se sujeitar às práticas de segurança, mas sim nós temos que ser criativo, inovador, etc., etc., para conseguir assegurar a proteção dentro de um contexto em que o negócio não seja prejudicado, né? A minha esposa, minha mulher, trabalha num banco, né? E banco tem muito isso, né? E não só banco, muitas empresas ainda que têm um modelo de negócio mais tradicional. Quando eu falo banco aqui, eu estou falando dos bancos mais tradicionais, evidentemente, não estou falando dos bancos digitais, que já têm uma mentalidade digital. Mas é igual você dizer o seguinte, né? Quando você compra um carro e você vai dirigir, você tem o risco de bater o carro. Como é que você faz para ter um pouco de tranquilidade? Você faz seguro. Faz seguro e tal, dirige com calma, etc. e tal. O mundo de cibersegurança, por muito tempo, na minha visão leiga, e aí quem está nos ouvindo me perdoe se eu falar bobagem, mas é a minha percepção leiga. Prerrogativa, né? Por muito tempo, em algumas situações, disse para o cara que comprava o carro o seguinte: queridão, pode dirigir não,
porque se você dirigir pode bater. Não é assim. Eu comprei para dirigir, então me deixa dirigir essa merda e me diz como é que eu faço para não bater, para ter proteção. Se eu bater, como é que faz? Tem um seguro, não tem um seguro, tem um curso aí para eu fazer, para ficar mais informado sobre como é que eu faço isso direito. Então eu vejo essa questão muito nessa linha, sabe, Alex? Até porque quando a gente fala de cibersegurança, você sabe disso infinitamente melhor do que eu, você tem muito mais vivência no mundo de cibersegurança do que eu. Essa história de segurança digital deixou de ser assunto de técnico. Também técnico, mas o tema subiu, né? Subiu, tem de vários casos de CEOs que foram mandados embora por falha de segurança, e eu sou conselheiro de administração formado pelo IBGC, acompanho as discussões do IBGC e tal, e essa história de segurança chegou no board, chegou no conselho de administração das companhias, né? Então, esse profissional de cibersegurança, cada vez mais, ele tem como desafio conseguir falar, dialogar com todo mundo, porque, do contrário, ele vai ficar restrito ao mundo dele, e, de novo, cibersegurança não está mais restrita só ao mundo da tecnologia das empresas e passou a ser parte de algo muito maior, na minha visão. Sim, sim. E um dos pontos, né, que eu acabo comentando muito, esses dias até fiz um webinar sobre isso, é quando a gente começa a ver, né, que o ser humano, a pessoa em si, muita gente fala assim, não, o ser humano é o elo mais forte da corrente, né? Mas eu penso que é justamente o contrário, né? Se é uma pessoa que é bem treinada, é uma pessoa que sabe como reportar um possível problema, ela pode ser o elo mais forte, porque ela é a primeira linha de defesa que vai conseguir analisar aquele problema e ajudar o time de segurança, né? Concordo em gênero, número e grau com você, Alex. Isso também é algo que a gente tem incorporado na linha de tudo que a gente tem feito dentro da ESH nos últimos tempos, em termos de proteção, SOC, a gente está em vias de lançar um SOC que nós estamos batizando de 2.0 e tal, que colocam o ser humano no centro dessa equação. E eu não sei se você teve a oportunidade de ir à RSA Conference, que foi o último evento presencial antes da pandemia. A gente estava lá na semana em que São Francisco declarou estado de emergência e tal. O tema da RSA Conference desse ano foi o elemento humano. E não pode ser diferente, porque você falou com muita propriedade. O ser humano, ao mesmo tempo, pode ser o elo mais forte, mas pode ser o elo mais fraco. E quando a gente traz para as coisas mais pedestres que nós fazemos no dia a dia, por que as pessoas têm o seu celular hackeado, a sua conta bancária hackeada, o seu e-mail hackeado? Cara, 99% das vezes é porque elas fizeram alguma coisa que não deviam fazer. E fizeram a coisa que não deviam fazer porque faltava educação, faltava esclarecimento, faltava informação. Nós vimos aí no começo da pandemia, não sei quantos milhões de pessoas foram vítimas do golpe do auxílio do Bolsonaro, aí, dos R$600 do Guedes, né? Clique aqui para ver se você tem direito ao troço. E a pessoa, naquele afã, né? E assim, né? O momento que a gente estava vivendo, principalmente no começo da pandemia, era um momento super propício para isso, porque tá todo mundo meio desesperado, atrás de referência, atrás de informação. Puta, vem aqui, clica, e o cara sai clicando e passa para todo mundo, espalha para todo mundo e tal. E não tá funcionando, né? E ele continua clicando, não funciona, mas ele continua clicando, porque ele quer que funcione. É uma coisa meio síndrome de Estocolmo, assim, né? Como se eu tivesse refém daquilo, mas eu quero continuar refém, deixa eu clicar aqui nessa desgraça. Quando a gente enxerga o elemento humano como aquilo que está no centro da equação, a gente muda a nossa abordagem também, a gente muda a nossa forma de encarar o que é uma segurança que seja compatível com o negócio, mas que ao mesmo tempo traga essa percepção de que o elemento central dessa história toda são as pessoas. Porque não adianta nada, você também sabe disso infinitamente melhor do que eu, as empresas gastam aí milhões e milhões de dólares todos os anos em software, appliance, o diabo a quatro, mas se esquecem que todas as pessoas que estão dentro da organização são um ponto de vulnerabilidade. E se esquecem de treinar essas pessoas adequadamente, de informar essas pessoas acerca dos comportamentos que devem ou não ser adotados. E aí, de novo, conectando com o tema da live, que é a história de LGPD e inovação, de novo, a LGPD, quando implantada dentro de qualquer empresa com a mentalidade correta, vai ajudar a espalhar essa cultura de cuidado com os dados. Então, mais uma vez, ela ajuda a fomentar a inovação à medida em que proporciona que as pessoas continuem experimentando o que é imprescindível para se gerar inovação, mas que essa experimentação aconteça de uma maneira mais informada, mais elucidativa e mais segura.
E o Renato aqui, ele falou, eu prefiro perder minha carteira do que perder o meu celular hoje, né? Então já deixa bem claro, porque a nossa vida hoje está tudo no celular, né? Renato, eu prefiro perder a minha roupa do que perder o meu celular. Eu pelado na rua com o celular vou me sentir mais confortável do que de roupa sem o celular, pode ter certeza. É isso aí. E o nosso mestre Edson Fontes aqui, um dos grandes mestres aí da parte de políticas, ele fala, parabéns, um fator crítico de sucesso é considerar um programa organizacional de segurança da informação com definições de responsabilidade e qual o nível de segurança corpo diretivo deseja. Com certeza, né? Acho que quando a gente Perfeito. olha... e uma das coisas que nós falamos muito, né, foi até legal nessa live do Edson Fonte, é justamente esse comprometimento do board quando a gente fala de segurança, né? Essa importância que tem que vir de cima, né? Isso muda tudo, Alex, isso muda tudo, porque queiramos nós ou não, né, ainda, eu acho que em pouco tempo não tanto mais, mas ainda vivemos em organizações hierarquizadas. Né? A história do organograma, que eu às vezes brinco, né? A gente continua usando organograma, o que é uma aberração, né? O organograma é um negócio que foi inventado por um general prussiano em 1700 não sei quanto para organizar um exército. E a gente continua num mundo fluido em que as organizações não têm mais limites, fronteiras, continua falando de organograma. Mas enquanto o organograma estiver lá, as pessoas vão se comportar de acordo com aquilo que elas acham que os seus líderes esperam do seu comportamento. Então, por isso, esse comprometimento da alta direção ele é muito importante, né? Ele dita o tom da cultura, muitas vezes, a gente falou na resposta anterior em cultura, né, que é importante criar essa cultura de cibersegurança, e quem puxa a criação dessa cultura são os líderes. E aí é muito importante, né, para quem está nos ouvindo também, até para poder, de alguma forma, doutrinar alguns dos líderes que estão por aí, que a gente sabe que nem sempre é fácil, esse processo de cultura não acontece por decreto, tá? Esse processo de formação de cultura acontece pelo exemplo, não tem outro jeito. Eu costumo brincar que minha mãe fumou a vida inteira, né? Ela conta que começou a fumar quando conheceu meu pai, os dois jovens, lá na década de, sei lá, 60, era até charmoso fumar, e meu pai parou de fumar e minha mãe nunca parou de fumar. E aí ela ficou grávida de mim, foi no médico, o médico falou, dona Ruth, a senhora não pode fumar, a senhora está grávida. Ah, doutor, não consigo e tal. Eu falei, não, então vamos fazer um acordo, dona Ruth, a senhora pode fumar 2 cigarros por dia, tá bom? Um de manhã e um à tarde, mas não pode mais do que isso. Naquela época era muito mais permissivo. E ela, ai, obrigado, doutor, e tal. Só que minha mãe sempre foi meio aceleradinha e tal. Ela conta que quando ela chegou em casa para contar pro meu pai, ai, o médico deixou eu fumar e tal, mas ela não lembrava direito quantos, ela só se lembrava do número 2. Aí ela passou a gravidez inteira fumando 2 carteiras de cigarro por dia. Deus protege os meus, eu tinha filhos de mãe fumante, né? Porque você me conhece pessoalmente, eu tenho 1,90 de altura, mais de 100 quilos, definitivamente eu não tive problema de desenvolvimento por causa do cigarro. Mas aí, eu cresci, cheguei na adolescência e minha mãe continuou fumando. E aí, quando eu cheguei na adolescência, minha mãe continuou fumando, ela me dizia, isso aqui é um veneno, mas ela me dizia que isso aqui é um veneno com um veneno no dedo, fumando. E eu olhava aquilo e dizia, pô, super legal, né, um veneno, mas eu caguei porque você está falando. É lógico que quando eu cheguei na adolescência eu fui fumar. Por quê? Porque, velho, é igual, nas empresas funciona igual com pai, mãe e filho. Não me interessa o que você está falando, me interessa o que você está fazendo. Né? E aí, se a liderança não mostrar pelo comportamento a importância dessa história de LGPD, de segurança de dados, etc., isso não vai pegar como cultura de jeito nenhum, e nós vamos continuar tendo o problema que a gente já diagnosticou há pouco que temos, que é o fato de que as pessoas vão continuar sendo o elo mais fraco dessa corrente. Sim, sim. E o nosso amigo Eric aqui, que é CISO, ele fala, o problema é quando os CISOs tentam falar com relação aos riscos, esses, por sua vez, falam sobre riscos qualitativos, ao invés do risco quantitativo. Ou seja, em termos de grana, que acho que é um grande problema, né? Porque, normalmente, quem é da área de tecnologia ou de segurança, às vezes tem essa dificuldade de falar, não, se você tem ali um patch que precisa instalar, mas esse patch aqui, se não instalar isso, pode prejudicar a imagem da empresa, pode parar a empresa. Mas ele não tem normalmente esse approach para falar essa questão econômica, né? Essa visão quantitativa. Acho que esse ponto é bem interessante, né?
Então, e aí vem de novo a conexão com o que eu falava, né, do CIO da década de 90, do início dos anos 2000 ali. O CIO era um cara que só falava de bit, byte, capacidade computacional, memória, disco, etc. e tal. E enquanto ele não aprendeu a falar a linguagem do negócio e a mostrar o impacto que determinadas tecnologias tinham para gerar mais receita, para gerar mais qualidade no atendimento do cliente, etc., etc., esse profissional ficou restrito a um mundo que estava em transformação. Ele teve que aprender. Eu tenho convicção que o CISO vai ter que aprender essa linguagem também, né? Sim, sim. Porque via de regra, o board e o CEO ou o CFO, coitado do CISO que está debaixo do CFO, né? O CFO tem essa fama, né? O cara só pensa em número, velho. O cara só pensa em cortar custo. Então, se o CISO, né, não aprender a falar essa linguagem, ele vai ter muito problema, muita dificuldade de aprovar orçamento, de aprovar projeto, de mostrar a importância daquilo que ele está realizando. Então, a gente até combinou que as dicas vinham no final, mas eu vou antecipar uma dica aqui. Né? É um profissional de cibersegurança, um CISO, está envolvido na gestão da segurança nas organizações, é imprescindível que você desenvolva a capacidade de falar a linguagem de quem está em cima de você. Porque esse em cima de você, como eu disse há pouco também, as organizações continuam sendo animais hierárquicos e você precisa dessas pessoas entenderem aquilo que você está falando para que você tenha sucesso nos seus projetos, na aprovação de recursos, de orçamento, de budget, etc. Então, é muito importante que você aprenda a falar essa linguagem. Sim, sim. E é até interessante, né? Eu ao longo aí do tempo, eu estava tranquilo, sossegado, logo quando eu tinha mudado para Campinas, quando eu fiz um job rotation no banco, e foi bem interessante, falei, pô, eu preciso estudar alguma coisa diferente. Aí fui estudar finanças. Imagina, tinha eu e um médico que eu falava que eram os mais burros da sala, né? Porque a gente não sabia ligar uma 12C para fazer um curso de finanças cheio de contadores, o pessoal de estatística que tinha um rapaz do meu lado que faziam todas as contas de cabeça. Mas eu falo, esse curso de 1 ano e meio que eu fiz, pô, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque foi uma mudança de mindset, de você conseguir falar a mesma linguagem do CFO, que é outra coisa, né? É outra coisa. Muda completamente, Alex. A gente está incentivando o pessoal lá no meu time, enfim, lá na ESH, a fazer cursos, por exemplo, de inovação. Hoje a gente estava discutindo um BDM nosso, que é um cara de negócio de cibersegurança, aprovando para ele um curso aí de inovação do MIT, feito à distância e tal, porque quanto mais ampla é a tua percepção do mundo que te cerca, maior vai ser a sua capacidade de entender a relevância e a importância das questões ligadas à segurança digital, porque, de novo, né, segurança digital, daqui a pouco não vai mais precisar falar o digital, é segurança, porque o mundo é digital. Né? A gente só continua falando digital para diferenciar da segurança física, que é a segurança que eu tenho aqui no condomínio. Tem um cara ali que circula ali, que fica fazendo a segurança com cacetete, armado. Coisa toda. É só por isso que a gente continua falando de segurança digital, porque segurança é algo inerente ao mundo em que a gente está vivendo, que é o mundo dos negócios, pelo menos o mundo digital. Né? Então, quanto maior for o teu repertório nesse sentido, maior vai ser a tua capacidade, a tua condição de utilizar tudo que você conhece sobre segurança de uma maneira mais ampla e mais conectada com a realidade que está à sua volta. E sai muito ali daquele mundinho, né? Você acaba tendo essa visão do ecossistema do ambiente. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Você entender. Eu acho que até um dos pontos que o Eric comentou é quando a gente começa a fazer uma análise não somente do risco, mas do impacto e de como aquilo pode fazer parte ali do negócio da empresa, né? Eu acho que o grande papel, né, que a segurança tem é ser muito esse advisor para conseguir direcionar o board para uma melhor decisão e podendo falar, pô, então vamos por aqui tem um risco, mas esse risco ele pode ser ponderado ali utilizando alguma outra tecnologia, ou seja, né, não pode ser o cara que fala não, então isso é uma grande mudança de mindset da pessoa de segurança, mas uma pessoa que possa ajudar a viabilizar os negócios, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E essa flexibilidade, ela é extremamente importante, né, Alex? Por exemplo, eu tô usando um celular conectado aqui, que não é o meu celular do dia a dia, é um celular que eu só uso para fazer live. Aí eu tenho aqui o meu celular. Você deve estar com o seu celular aí fazendo a live, e as pessoas que estão nos assistindo também têm os seus celulares aí. Aí não importa se o sistema operacional é Android, Apple, não tem a menor importância. O fato é que a forma como eu uso esse meu aparelho é completamente diferente da forma como você usa o seu aparelho, que é completamente diferente da forma como todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora usam esse aparelho. Portanto, se a premissa de que as nossas necessidades como indivíduos são únicas, individuais, no uso desse dispositivo, que é um dispositivo que tem segurança aqui dentro, por que é que as organizações têm que fazer tudo seguindo receita de bolo? Não tem receita de bolo. O que funciona para um não funciona para outro, que não funciona para o outro, que não funciona para o outro. E por isso essa flexibilidade que você está falando, ela passa a ser tão importante, né? Eu acho que é uma das habilidades do futuro aí. Deixa eu dar um abraço para o pessoal que está entrando aqui, ó. Tem um monte de gente bacana aqui. O Luciano Couto, que é um cara que me acompanha aí já tem muito tempo, deixou um depoimento super bacana aqui no começo da live, dizendo que as minhas dicas e tal motivaram ele a se mudar para Portugal. Eu fico feliz, viu, Luciano? Quisera estar mudando em Portugal. Agora você me dá. Como é que eu faço para eu ir para Portugal também? O Thiago Waterkemper aqui, que foi o meu antecessor na presidência da Celepar, está nos acompanhando aqui. A Tami lá do Canadá, está morando no Canadá, uma grande amiga aqui também. Então um abraço para todo mundo aí. Quem eu não consegui ver aqui o nome, me perdoe, um abraço também, mas eu não podia deixar de dar um oi aqui para o pessoal que eu estou conseguindo acompanhar aqui. Não, fantástico. E assim, é muito bom esse lado, né, da gente estar compartilhando informação e cai justamente nesse ponto, né? Como nós podemos olhar para o indivíduo como uma peça central e saber que segurança faz parte do nosso dia a dia, né? Acho que toda vez que nós acordamos, logo quando a gente acorda cedo, a gente já começa a fazer avaliações de risco a todo momento, né? Da forma que eu vou sair, principalmente agora nesse momento de Covid, né? Pô, será que eu vou sair com máscara? Será que eu vou sem máscara? Será que realmente eu preciso ir no supermercado? Será que realmente eu preciso ir na farmácia? Ou seja, todo momento da nossa vida nós estamos fazendo uma análise de risco, né? Então, e aí você veja, deixa eu só mandar um abraço para o Fausto aqui, nosso parceiro de muita produção para o Triple A, São Paulo, tamo junto aí, Fausto. E aí você veja, Alex, a relevância desse profissional que você está descrevendo aí, que é isso mesmo, é o profissional de segurança, né, que na verdade tem como mentalidade avaliar risco. Eu costumo contar uma história do curso que eu fiz lá em Harvard, né, eu fiquei 2 meses em Harvard, estudando, feito um desgracento, não tinha hora para dormir, para comer, para porra nenhuma, era só estudar. E o pessoal me pergunta, cara, o que você trouxe de melhor lá, se tiver que dizer uma coisa? Uma das coisas que eu trouxe... Falou remedinho para não dormir, né? Os negócios que a gente tem que tomar para ficar acordado e tal. Mas uma das heranças que a experiência lá me trouxe foi o seguinte, a gente... Por 2 meses, 60 dias, era uma média de 6 cases por dia, né? A metodologia de ensino de Harvard é toda baseada em cases. Então, cara, 6 cases por dia, 60 dias, tira os domingos, que a gente não estudava nos domingos, pelo menos. Então, foram lá 8 semanas, tira 8 dias, então se vai 50 dias, vamos arredondar, vendo 6 cases por dia, cara, era um negócio de maluco. 50 vezes 6 são 300 cases. O que isso me deu de herança, sabe o que é? Eu não consigo entrar numa padaria sem analisar o modelo de negócio da padaria. Eu não consigo... Hoje eu fui tocar o pneu do meu carro. Fiz uma bolha no pneu, eu comprei o pneu, mandei entregar lá no cara lá do box, lá que levanta o carro e troca os pneus e tal. Eu não consigo entrar naquela desgraça daquele box do cara e não pensar no modelo de negócio, começar a analisar o fluxo, começar a analisar por onde é que o cliente está chegando, como é que ele se relaciona com quem chega, com quem sai, como é que ele cobra e tal. Porque... Cara, fudeu. Eu só consigo pensar assim agora, porque eu fui treinado para isso. O profissional de segurança é treinado para pensar em risco. E vamos analisar o mundo em que a gente está vivendo, Alex? Nós estamos vivendo num mundo em que o risco se tornou a principal preocupação da humanidade. Que nível de risco eu me exponho quando eu saio, como você falou, se eu saio de casa, se eu estou com máscara, sem máscara, se eu tenho que ir no médico, se eu não tenho que ir no médico. Minha mãe tem 80 anos e está lá com um probleminha no pulmão, agora lá, herança dos tempos que ela fumava. Enfim. E ela está proibida de sair de casa, mas o pulmão está me incomodando e tal. Cara, análise de risco, e agora? É melhor correr o risco de deixar a velhinha em casa e a doença que ela está lá piorar, ou eu expor lá o risco
de ir ao médico no hospital e pegar essa desgraça no meio do caminho e morrer com o Covid. Então, tudo na nossa vida virou análise de risco. E aí, para você, de novo, que está nos escutando, que é profissional de segurança, o mundo te pertence, meu amigo e minha amiga. Porque ninguém no planeta está mais preparado do que você para fazer esse tipo de análise de risco. E por isso eu falei com tanta ênfase, numa das respostas anteriores, da necessidade de ampliar o nosso escopo de aprendizado, o nosso repertório, para que a gente tenha a capacidade de navegar melhor nesse mundo, né? Aí, ó, o nosso amigo Alexandre fala: como vocês entendem a aplicação da transformação digital nas universidades públicas do Brasil? São instituições públicas completamente engessadas. Alex, eu acho que a gente está quase acabando e vai parar com 1 hora, né? Porque o Instagram não pode passar de 1 hora. Então, eu vou responder rápido, curto e grosso, tá? As universidades públicas no Brasil, na sua maioria, são doutrinadas e dominadas ideologicamente, programadas para não funcionar. Meu filho estuda numa faculdade privada na qual ele está tendo aula desde o primeiro dia de quarentena. Ele tem amigos dele que estudam na Universidade Federal do Paraná que estão cagando e andando para as aulas. Sabe por quê? Porque o interesse da universidade pública doutrinada e dominada ideologicamente como está hoje não é dar aula, não é trabalhar por educação, é trabalhar corporativamente para preservar o próprio umbigo. E como a gente não vai ter tempo, eu não vou levar pedrada porque a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, mas é como eu penso. É isso aí, muito bom. Meu amigo, estamos aqui agora já próximo da reta final e agora vem as dicas que o pessoal está aguardando aí. Cara, eu acho que assim, quem me acompanha, tem vários que estão aí na live, que são pessoas que eu sei que estão frequentemente me ouvindo e tal, que eu fico super feliz com isso, né? Acho isso uma responsabilidade muito grande, por isso tenho muito cuidado com aquilo que falo. Eu acho que as dicas aqui, a gente acabou dando algumas aí ao longo do caminho, né? Então, aumente o seu repertório, se você é profissional de cibersegurança, porque isso vai ser importante para você conversar com o teu CEO, com o teu diretor, com o teu board, é importante que você fale a língua dele. Amplie o repertório e principalmente, acho que evite os extremos. Eu não me preocupo com pessoas que mudam de opinião o tempo todo. Eu tenho muito medo, muito receio, de gente que tem muita certeza. Porque quem tem muita certeza não tem espaço para ouvir o que está à sua volta, e no mundo que a gente está vivendo, que está tudo em transformação permanente, ter muita certeza é um risco muito grande. Então, abra mão das certezas e das convicções, evite os extremismos, busque o caminho do bom senso, da serenidade e enxergue o teu papel como profissional de segurança de uma maneira mais ampla. Como nos casos e nos exemplos que a gente deu aqui, né? Eu queria muito que o Luca tivesse ido fazer segurança, mas ele não quis, ele quis fazer jogo. Acho que é mais divertido mesmo, né? Mas eu aprendi a admirar profundamente os profissionais da área de cibersegurança, porque eu acredito que eles vão ter um papel determinante na sociedade que a gente quer construir daqui para frente, e nós precisamos de vocês com uma visão cada vez mais ampla, cada vez mais integrada à sociedade e ao papel que nós, como profissionais de segurança, podemos ter na construção de um mundo que é mais seguro, um ambiente de negócios mais justo, mais homogêneo e que garanta igualdade de condições para todo mundo. Sim, e assim, avisa para ele que mesmo para fazer jogo precisa ter segurança sim, porque senão expõe dados como vem acontecendo aí, né? Então segurança tá em tudo, né? A gente fala, né, desde da telemedicina que está tendo agora, como das videoaulas, sempre é importante a gente estar pensando nesse lado de segurança, né? Então faz parte do dia a dia, como você mesmo comentou, né? Isso aí é algo que está no nosso dia a dia, faz parte agora, né, todo mundo acaba pensando nisso, exercendo essa avaliação de risco. Isso é algo aí que quem é o profissional de segurança já tem isso no DNA. Então, eu acho que é justamente esse ponto de saber fazer essa moderação, né? Acho que isso é extremamente importante. Então, sem dúvida. E a galera vem agradecendo aqui. A Carla perguntou aqui um tema. Carla, fica salvo sim.
fica lá no IGTV lá do IbrasPD oficial. Então pode seguir, pode compartilhar com o pessoal, que tudo fica gravado lá, vocês podem assistir quantas vezes quiser. E mestre, muitíssimo obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade, por esse bate-papo, pela disposição. A gente sabe aí que teve, até agora há pouco estava em reunião, aí depois já veio para cá. Essa é a nossa vida, né? Então 24/7, sala Mas a gente gosta, aquela coisa toda, né? A gente gosta, né? Então vai fazer o quê? Vamos que vamos. Gosta. Aí é sábado e domingo, aquela coisa toda, faz parte. Então, isso muitíssimo obrigado. Obrigado, pessoal, também que está assistindo. E amanhã tem mais. Amanhã nós temos aqui mais um episódio do IbrasPD, às 8 horas, e contamos com a presença de todos. Muito obrigado, mestre. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.